Olá pessoal, bem-vindo ao podcast dos Bastidores da Política. Eu sou Elisandro Sperbi e aqui eu vou trazer para vocês uma série de entrevistas trazendo pessoas que fizeram ou fazem parte da história política de Camaquã e da nossa região. E hoje está aqui comigo um convidado muito especial. Ele é camaquense, é empresário, foi secretário municipal, foi vereador, 2 vezes presidente do Legislativo. Hoje aqui comigo, Paulo Renato Freitas dos Santos, mais conhecido popularmente como Paulinho Bicicletas. Tudo bom, Paulinho? Tudo legal. É uma grande satisfação, Alessandro, estar aqui nesse novo canal, né, de comunicação com os nossos ouvintes, não só de Camaquã, né, mas o povo em geral, digamos assim. E para mim é uma satisfação. Tá vindo aqui pela primeira vez nesse jovem, mas potente canal que leva a informação para os nossos ouvintes telespectadores, né? Muito obrigado pelo convite. Não, eu fico fico à disposição. Eu fico muito contente de tu ter aceito o convite e ter vindo. Paulinho, então a gente vai conversar algumas coisas aqui e até muitas coisas que eu tenho curiosidade sobre quem é o Paulinho Bicicletas, porque a gente conhece, muitas vezes o pessoal conhece o político, né? Aquele que conheceu como vereador, como secretário, de ver na mídia e tal, no setor público, mas não conhece a pessoa. Com certeza. Entendeu? E eu sei que tu é conterrâneo do meu pai, né? Que tu é bonitense, né? Com certeza, exatamente. Nasceu lá no Bonito. Até o tio Eli, eu tenho um grande carinho pro tio Eli. Eu já disse isso para ele várias vezes, né? Porque a gente sempre, antes do meu pai vinha na cidade, né? A gente se criou no Bonito, né? E o meu pai vinha na cidade e sempre passava ali para levar o rancho, né? E tivesse dinheiro ou não tivesse, passava no Elisandro e levava o rancho. A gente não ficava com a lata vazia, né? E o teu pai, então, foi um grande parceiro de toda, não só minha, com toda a minha família, que eu sou o caçula da turma, né? Mas toda a minha família, fornecendo crédito pro meu pai. E eu tenho dito isso para ele hoje lá no estoque, né? E eu não sei se dá para fazer comercial aqui, né? Mas não, pode, tem, sim. Mas a gente fica muito satisfeito, né? E agora, tu, muito jovem, acho que com certeza não era nem nascido nessa época, né? Mas não, eu sou velhinho, viu? A gente tem esse histórico, né? Esse histórico e o que fazem de bom pra gente, a gente não esquece. Sabe? Tá, Paulinho, e aí o seguinte, ó, só pro pessoal conhecer. Tu nasceu, te criou lá no Bonito. Veio com que idade pra Camaquã? Na verdade, eu nasci aqui em Camaquã, logicamente, né? Eu com 2 anos eu fui para lá. Com 2 anos eu fui para lá e fiquei até os 18 anos. Os 18 anos e depois retornei, então. Então tu era aqui na cidade, nasceu na cidade aqui? Nasci na cidade com 2 anos, fui pro Bonito. Meu pai se mudou para lá, né? E a gente se criou lá no Bonito. E depois retornei de volta. Tá, e lá vocês eram agricultor, planta? A gente, naquele tempo, hoje para os jovens que nos ouvem aí, embora a gente tente evoluir com os jovens, mas a gente, como tu disse, a gente já tem bastante tempo aí, né, de vivência, então a gente é do tempo ainda bem rudimentar, bem primitivo, né, daquele tempo que a gente não tinha trator, a gente trabalhava meio braçal. Não era meio braçal, era bem braçal. Meu pai se criou nos criou trabalhando nas granjas, cortando arroz, envaletando, fazendo maracha, que hoje se faz com máquina, fazia tudo a pá, né? E os próprios as barragens, córregos de águas que era desviado para aguar as granjas de arroz, as pequenas granjas de arroz, né? Elas eram tudo feito braçal, né? Então não tinha máquina. Na época o arroz era cortado com a foice, era emedado, né? Fazia uma meda, cortava os fechos de arroz, né? Eu cheguei a ver isso. Aí tu emedava, depois passava para um secador, depois trilhava com a famosa trilhadeira, que ainda existe às vezes, até hoje, né? Sim, as trilhadeiras. A gente vê, mas eu já lembro que tinha um tio da minha mãe que tinha uma trilhadeira lá no Bonito. Exatamente. Ainda Seu Olírio da Luz, não sei se tu lembra.
O seu Lírio, sim, saudoso amigo nosso. O seu Lírio eu lembro. Tem hoje ainda tem o seu Arcelino, que também trilhava para nós, aqui ainda tem a trilhadeira dele, até hoje guardada no galpão lá. Nós gostávamos que era trilhadeira de cano. Aí não precisava tirar a palha, aqui não tinha cano, tu tinha que tirar a palha com garfo, né? Então tu sofria muito, era pequenininho, né? E forceja muito, né? E ela larga muita palha, né? E aí tu veio depois, com 18 anos pra cá e foi fazer o quê? Na verdade, nós nos criamos plantando arroz, na época nem tinha, não se plantava tabaco, fumo não se plantava, né? Depois foi a plantação de tabaco, né, para lá, aí começou aí o desenvolvimento, a luz, enfim, que não tinha, né? Eu me criei com Chico Rock, com lampião a querosene, né? Tu ia no boteco, como se dizia, no armazém. Ia buscar querosene. E buscava, e lá tinha a lata, uma bombinha manual, que tu tirava num litro, né? Muito eu enchi garrafinha com querosene. Exatamente. E tu amanhecia o outro dia, tu dormia, né? E amanhecia outro dia, a fumaça do candeeiro, da querosene, né? Que queimava, tu amanhecia com o nariz meio que preto daquela fumaça, né? Mas é uma história boa, uma vida boa, uma vida que era a vida do momento, né? E a gente era feliz, né? Sempre fomos muito felizes. A casa, Alessandro, a casa nossa era de barro, né? Se diz parede de pau a pique, né? Sim. Que tu faz ela com taquara e cipó e madeira e enche de barro. Faz o barro com os pés ali e com a mão tu barreia dos dois lados. Sim. E era o capim Santa Fé, né? E de chão. E a gente se criou assim, então, né? E depois foi evoluindo, fizemos uma casa de material, né? E também um lado muito difícil, que eu sempre gostei de ir ao colégio. Tanto é que estudei até a 4ª série lá, na época, né? Que só tinha uma escola, né? E a escola Tiradentes. E lá eu fiz até a 4ª série e não tinha mais. E não tinha, os pais não tinham condições de trazer a gente para a cidade para estudar. Então ficamos, depois da 4ª série não tinha mais o que estudar. E a gente, depois que eu vim para a cidade, que eu voltei aos bancos escolares de novo e consegui estudar um pouco. Sabe que agora tu deixou um gancho o seguinte, tá? Eu falo para... Às vezes as pessoas... Eu lembro que muitas vezes as pessoas falam, o Paulinho Bicicleta e tal. Quando tu entrou para a política, eu estava retornando para Camaquã. Eu fazia 17 anos que estava fora. E eu ouvia falar, Paulinho Bicicleta, veio lá do Bonito. Sem te conhecer, eu tinha aquela impressão que o Paulinho Bicicleta era um capial lá do interior que tinha, quando muito, o primário, né? E depois, te conhecendo, vi que tu é um cara que tem formação. Queria que tu contasse isso para nós, né? Alessandro, nós, logicamente que eu comecei, depois quando eu vim para a cidade, e depois tive a grata satisfação de comecei uma loja, e aí aí que surgiu o Paulinho Bicicletas, né? Foi quando eu coloquei uma loja e comecei a colar pneu, depois comecei a trabalhar e ampliar com acessórios, né? E pagando aluguel, depois chegou até no momento que eu comprei o terreno, construí o prédio onde eu estou ali, depois de pagar bastante aluguel. Mas que foi bem nesse princípio, nesse começo, que eu vi a necessidade de estudar. Porque eu precisava interagir com meus fornecedores, né? E muita coisa que eles diziam, tu não assimilava, né? E tu tinha que... Aí tu ficava meio que perdido, né? E muitas vezes negócio que a gente faz por telefone e que precisa ter um entendimento melhor. E eu vi a necessidade, então, de estudar. Sim. E voltei para os bancos escolares. Comecei praticamente que do zero, porque eu tinha a 4ª série, né? E fui e fiz o ensino médio, consegui o primeiro, né? O ensino fundamental, depois o ensino médio. Depois fiz o técnico de contabilidade. Hoje eu sou formado em contabilidade, inclusive sou registrado no CRC, posso trabalhar, posso abrir o escritório se quiser, sou um profissional liberal, mas depois disso, além do comércio, eu entrei, aí veio a política, e aí eu vi a necessidade também para esse ramo
que eu não tinha formação. Se preparar para a política. Então eu tinha que me preparar para poder atender, porque eu ia atender pessoas. E pessoas, se tu vai representar as pessoas, tu tem que representar muito bem. Eu penso assim, e foi aonde eu fiz gestão pública, e aí sou formado hoje, além de técnico de contabilidade, eu sou formado em gestor público em grau superior. Não, e tu vê que interessante. Eu lembro que os primeiros contatos que eu tive contigo, que eu comecei a conversar contigo, eu logo tive a noção que tu entendia bastante dos trâmites do legislativo e tal. E até foi quando eu te perguntei, disse, pô, Paulinho, mas eu vejo que tu sabe, eu comecei a entender que tu é um cara que sabe como lidar com as coisas aí, que tu me contou que, para minha surpresa, tu fez gestão pública. Exato. E sabe que esses dias até vi uma fala no legislativo de um vereador, não vou citar o nome dele aqui, Sim. E ele estava questionando uma coisa, dizendo assim, estão exigindo faculdade para o pessoal trabalhar de assessor aqui na Câmara, mas não é exigido faculdade para prefeito nem para vereador. É uma coisa que ele falou, é uma verdade, embora doa nos ouvidos, né? Mas e aí tu quis te preparar, muitos não se preparam, né? Não é exigido, hoje não é exigido. Se o cidadão, a cidadã souber ler e escrever, ele já está apto a concorrer a qualquer cargo público, né? Sim. Mas eu, Paulinho Bicicleta, me achei que eu tinha que me preparar para defender o que então eu ia propor para a nossa comunidade. Então, por isso essa escolha de gestão pública. Porque gestão pública, uma vez formada a gestão pública, tu pode ser de vereador a presidente da República. Essa é a faculdade, né, que te dá o entendimento. Eu tenho certeza. Mas não quer dizer que precise tu ter esse grau de estudo para se candidatar. Eu tenho quase certeza que muita gente não sonha que tu tenha essa formação, esse preparo. É aquilo, eu te digo, às vezes a gente tem o preconceito sem conhecer a pessoa. E eu, quando ouvia falar no Paulinho Bicicleta, antes de retornar a Camaquã, quando eu estava retornando, era aquilo, Paulinho, as origens dele é lá do Bonito. Sim. É do interior, é da colônia, é de família agricultor. Eu sempre tinha aquela, deve ser um cara que tem o máximo, o 2º grau e tu tem formação. Até porque só de falar que é da colônia, hoje não, hoje está mais tranquilo, né? Até a internet hoje está com abundância, não com bom hoje sinal, a colônia está muito mais preparada. Está bem preparada, mas antigamente, da minha época, eu não tiro a razão de qualquer cidadão pensar assim, né? O jovem hoje da colônia muitas vezes está mais preparado que o jovem da cidade. Isso aí é coisa. Só que o pessoal mais antigo, da nossa idade, aí, não era essa realidade. Quem, para terminar sua formação, teve que ter força de vontade, né? E tu precisa, né, Alessandro, tu precisa te preparar, porque se tu vai representar, se tu vai te propor a propor para o cidadão, para representar o cidadão, tu tem que, no mínimo, saber interpretar leis. Ser vereador não é tão simples. Ser vereador é um baita de uma responsabilidade, porque tu representa uma população. Com um voto mal, né, um entendimento mal num projeto, vai repercutir em toda a sociedade, vai mexer com a vida das pessoas. E o vereador, ele tem que estar preparado para melhorar a vida das pessoas positivamente, senão não tem graça. Infelizmente, a maioria não tem. Uma coisa que eu vou te perguntar, que é o seguinte, tu foi secretário municipal, tá? Sim. E a gente da população, ou até a mídia, quem critica, eu sou um que adoro criticar, né? Eu sempre critico o pessoal, mas a gente critica muito qualquer serviço de tudo que é secretário. Sim. Mas tu foi secretário. Conta para nós como é que tá do lado de lá, principalmente na secretaria que tu teve lá, como é que tá do lado de lá, com as armas que tem, para dar conta das coisas, porque o pessoal critica, mas não entende o que tu tem do lado de lá, né? Alessandro, e em todas as secretarias tem os seus problemas. E a Secretaria do Transporte, qual eu fui secretário, que aí tenho bastante propriedade de falar dela, ela tem uma demanda muito grande. Imagina que o secretário do Transporte, ele cuida mais de 3.000 quilômetros de estrada de chão. Se tu for olhar, Camaquã não tem cascalho. Mas é porque nós liberamos 1, 2 cascalheiras. Não, liberaram um saibro. Um saibro grosso, que não é cascalho, não é o cascalho que tinha. Esse saibro grosso, se chover forte, que nem choveu agora nos últimos dias, leva tudo.
E tanto é que foi quantas lombas e aclives aí que foram cascalhadas e que leva... É um cascalho, ele não tem cascalho aqui. Então tem que fazer um planejamento, a prefeitura tem que fazer um planejamento para realmente resolver as estradas do interior, porque realmente a gente tem o entendimento que a nossa riqueza passa por ali, né? E que os nossos agricultores dependem disso aí, e é que a cidade depende disso aí. Só que com o orçamento que a Secretaria do Transporte tem, e com a infraestrutura que tem a Secretaria do Transporte, o secretário nunca vai ser bom, ele nunca vai conseguir fazer. Então, isso tem que partir do prefeito, investir mais nesse tipo de estrada, nessa secretaria. Porque senão não adianta. Ou seja, sem dinheiro, tu não faz. Ou seja, mais ou menos o secretário é um cara que tem que carregar uma caçamba de areia, mas dá uma colherinha para ele carregar a caçamba. Exatamente. É como tu tiver que cascalhar com um garrinho de mão. Pelo tanto de estrada que tem, não tem cascalho, não tem dinheiro para comprar, isso não tem. Me corrige se eu estiver errado, pelo que eu entendi. Se não houver um planejamento para que a gente tenha cascalho para cascalhar as estradas que precisa, o que o secretário vai fazer? Um serviço paliativo. Paliativo, como se diz, ele faz curativo nas estradas, ele faz curativo nas pontes, até porque, falando em ponte, nós temos assim, ó, eu te levo daqui num travessãozinho que tem 7 pontes. Conta de mentiroso, mas são 7 pontes num travessãozinho que tem aqui na Santa Alta. Imagina, 7 pontes de madeira. Aí tu imagina, isso apodrece. Nós não temos mais o eucalipto de Cerno. É muito pouco que tem o eucalipto de Cerno. Então, se tu fizer com o eucalipto comum, ele não vai aguentar. Né? Então é complicadíssimo. Vai ter que começar a fazer material. Para isso... Tem que ter planejamento. E tem que ter dinheiro. Né? Ter dinheiro, planejamento para buscar o recurso. Porque não adianta tu pegar a pasta... Qualquer um de nós pegar a pasta da secretaria... e tu não ter o dinheiro, não ter o orçamento disponível para ti poder então, resolver realmente o problema. Quer dizer, botar saibro aí nas estradas é paliativo. Então exatamente. Então nós fizemos muito, pela estrutura que tivemos, nós fizemos muito. Ali na Bandeirinha tinha problemas históricos, numas lombas lombas que caminhão não subia, lomba muito forte, a pique, né? Sim. E a gente baixou, teve lombas ali que nós baixamos 3,5 metros. Olha o que é isso. Está lá, isso é histórico. Era histórico o problema e nós deixamos a nossa marca lá na Bandeirinha. Resolvemos o problema que ali passa muito, como qualquer veias, artérias, estradas, artérias aí do nosso município, passa muito a riqueza do nosso município. Então, o que deu para fazer, peguei na época, nós não tínhamos essas máquinas grandes em Camaquã, nós não tínhamos. Nós não tínhamos patrola suficiente, tinha só umas aí com 35, 40 anos, hoje já tem. Né? Mas nós pegamos, então, pedimos para o Estado, na época, uma máquina emprestada e resolvemos o problema dali da Bandeirinha. E sabemos, Alessandro, os nossos agricultores merecem muito, muito mais. E que nós não podemos fazer tudo, mas fizemos o que pudemos, que estava no nosso alcance. Né? Na realidade, as estradas do interior dependem muito mais de planejamento do executivo do que propriamente do secretário. Né? Qualquer secretário não vai fazer. Pode botar o cara mais capaz ali, que se não tem o planejamento para ter dinheiro e maquinária. Não tem, porque chega ali na hora de fazer a divisão da verba para a secretaria, do PPA, o que o secretário da Fazenda faz? Ele olha o orçamento que tem e divide para todas as secretarias, né? E aí ele vai, aquela secretaria que tem mais, que precisa de mais, ele vai toqueando e no final da conta a divisão toca um pouquinho para cada um. Se tu for olhar o que é o orçamento da Secretaria da Agricultura, sempre foi uma mixaria. E o nosso agricultor aqui... E sabe que é uma coisa interessante, né? Ninguém dá bola, porque o orçamento é sempre votado no final do ano para o ano seguinte. Exatamente. Né? E a população nunca dá bola para isso. E a população deveria conhecer o que está sendo votado, porque é o momento
De É o dizer, momento. é o momento. Não, só um pouquinho. Você tira um pouco daqui, vamos botar mais aqui. A população deveria opinar mais e estar mais por dentro, sabe? Porque qualquer divisão mal ali fica ruim para a população, né? A população que sofre. Não, né? eu lembro que um ano eu olhei o orçamento que foi aprovado lá em dezembro, até nos 47 minutos do segundo tempo, e eu lembro que um ano, não vou citar o ano aí, mas teve um ano que eu vi que para esgoto, água e esgoto era 180 mil, eu disse, pô, mas não dá para fazer nada. Pois é, imagina, né? Não tem. Entendeu? Se tu olhar o orçamento da infraestrutura, por isso que não tem lâmpada, não tem. Tu vê esse griteiro aí, mas eu te digo, eu já tive do lado de lá, eu já fui secretário. Foi por isso que eu te perguntei. A gente critica muito o secretário. Não tem como o secretário fazer muito, não. Ele faz aquilo que dá e olha, eu vou ser bem sincero, eu sei fazer mais com menos. Eu economizei muito, né? Economizei muito. Inclusive, quando eu cheguei na secretaria, eu lembro que nós tínhamos guarda que cuidava. Ele protegia 6 horas o prédio e domingo não protegia. E nós pagávamos na época, né? Pagávamos 1.500 ao mês, né? Sim. E eu deixei monitorado 24 horas, contratando um monitoramento eletrônico, né? Com capacidade por R$100 por mês. Né? E ainda não precisa deixar ligado nenhuma luz. Ficava todas as luzes do prédio ligadas. Eu não sei, eu não quero cometer uma gafe, eu não sei se tu foi o único. Eu conheço só tu, pelo menos da época que eu acompanho a política, que foi presidente 2 vezes do Legislativo. Eu imagino que deve ter mais alguém que deve ter sido presidente 2 vezes. Não, no mandato não. Não? Foi só eu. Só tu? Só eu que tive esse privilégio. No mesmo mandato, né? Qual eu sempre agradeço aos meus companheiros vereadores que sempre acreditaram acreditaram no meu potencial, né? Porque eleger um presidente 2 vezes, e isso que o regimento te tosa, ele não deixa tu ir ser consecutivo. Sim. Mas me elegeram e no momento que passou teve um esse intervalo, né, me elegeram de novo, né, e isso é por voto. Então, os vereadores que estão lá para ser pensadores me deram esse privilégio e eu tenho isso aí comigo. Foi os vereadores que disseram que eu era capaz. E eu sempre tentei ser o meu melhor parceiro, né, logicamente que sempre pautando pela coisa certa, coisa pública, né, levar da melhor maneira. Mas foi por isso que fui escolhido. Mas na história do Legislativo, eu não tenho conhecimento de numa legislatura, ou seja, em 4 anos, ter um presidente 2 vezes. Foi só o vereador Paulinho Bicicleta, o ex-vereador Paulinho Bicicleta que conseguiu isso. Eu acompanhei as tuas 2 presidências ali, entendeu? Eu sei várias coisas que foram feitas dentro do Legislativo, até algumas coisas nós vamos conversar no segundo bloco ali, da tua época, Paulinho Bicicleta, no Legislativo, que teve coisas ali que foram importantes, às vezes as pessoas nem sabem, né? É verdade. E eu até passei a conhecer mais o Paulinho Bicicleta na primeira gestão, que eu, como presidente, que eu passei a acompanhar mais o que tu fazia, e foi aí que eu disse assim, pá, o cara, ele não é o dedão destroncado que eu achava que ele era, ele conhece, entendeu? Fico feliz, sendo que, embora tô pensando assim, deve ter uns quantos também que pensavam assim e que foram buscar informação e que foram acompanhar o trabalho nosso, e a gente seguindo tá ouvindo isso aí, isso nos deixa gratificado, né? Mas é nosso dever, né? Tu sabe que eu tenho uma coisa interessante, a gente vai esticar isso no segundo bloco, tá? Mas tem uma coisa interessante que é... tu é um cara polêmico. Sim. Sempre foi um cara polêmico. Sei disso. Mas eu, já conversando com várias pessoas, eu disse assim, tu é polêmico, tu é um cara de posição. Tu nunca ficou em cima do muro. Eu acho que, vereador, se tu tá representando a população, e eu sou assim da minha vida, tanto na minha vida particular, quanto na vida... Elisandro, eu trago assim e sempre agradeço o meu saudoso pai, né, que foi um homem honrado, né, e me deu um ensino maravilhoso, né, graças a Deus, e eu sempre detestei o que meu pai detestava, ser desonesto, ser mentiroso, isso eu detesto, e quando querer enrolar as pessoas, né, isso eu detesto.
E quando vem pro meu lado desse jeito, eu retruco mesmo. Aí eu eu tenho dois lados, sempre digo, ó. Eu tenho dois lados, tu pode usar o que tu quiser. Quando tinha alguma tu coisa... usa o bom, ou tu usa o lado... Eu tenho o lado bom e o lado ruim. E eu trato as pessoas conforme ela me trata, sempre disse isso. Mas eu sempre procuro usar o lado bom, né? Mas, infelizmente, muitas vezes, hoje o mundo está cheio de pessoas que querem se aproximar de ti. Muitas vezes não são teu amigo, são amigos das tuas coisas. E muitas vezes, se tu tá fazendo qualquer tipo de gestão, eles querem se aproveitar disso. E na gestão, como homem público, principalmente, tu tem que ser imparcial. Ou seja, tu não pode parcializar nada para ninguém. E os teus amigos têm que entender isso. Se ele é teu amigo, ele vai entender que tu tem que fazer o bem para todo mundo e não o bem para ele. E tu não pode olhar nem pro teu umbigo, né? Eu até vejo que o pessoal te acha muito polêmico, porque eu adorava ver quando tinha algo que era polêmico, assim, uma discussão polêmica, eu gostava de ver tu defender a tua posição em plenário. Porque eu disse, bom, com certeza o Paulinho é aquele cara que... Como é que é? Mata a cobra e mostra o pau, né? Então, mata a cobra, mostra o pau e a cobra, que dizia lá no Bonito. Então eu gostava porque tu é um cara de posição, não era água com açúcar, né? Tu imagina, eu fui um cara que trabalhei a minha vida toda, sem trabalhar. Eu hoje faço o que gosto de fazer e que sei fazer. Eu sei fazer. Não, o que eu faço, sei fazer. E tu imagina que eu não entrei pra política para me completar de política. Aliás, eu digo com toda sinceridade que o político que quer trabalhar, ele não arruma nada financeiramente com o político. Se tu fizer a coisa certa, tu não arruma nada com o político. Nós vamos falar sobre isso no segundo bloco. Pessoal, a gente vai fazer um intervalo agora. No segundo bloco, eu vou vir com algumas perguntas interessantes para o Paulinho sobre a época que ele foi presidente do Legislativo. Estamos de volta, então, com o segundo podcast dos Bastidores da Política. Hoje comigo, Paulinho Bicicletas. Paulinho, a gente estava conversando no primeiro bloco ali, da época que tu foi presidente do Legislativo, 2 vezes presidente. E eu acompanhei algumas coisas ali da época que tu teve a presidência, né? E tem uma coisa muito polêmica da época que tu foi presidente, e inclusive coisa que está refletindo até hoje sobre coisas que foi sobre a tua administração. Uma delas foi o fundo FERCAM, que é aquele fundo de reaparelhamento da Câmara, né? Sim. E que esse dinheiro depois o pessoal decidiu que na pandemia ia mandar para o hospital, acabou não indo para o hospital, até hoje não foi nada para o hospital desse fundo ali. Eu acho que até foi um valorzinho na tua época, né? Eu acho que foi. Mas é o seguinte... Eu lembro que teve uma polêmica muito grande e muita gente acabou no uso desse fundo, ou para o que ele era planejado. Eu lembro que tu levou uma culpa de um negócio que eu tenho quase certeza, tu me corrige se eu estiver errado, que tu não tinha culpa. Eu lembro que tu criou o FERCAM, tu com os vereadores lá criaram o FERCAM, que era para ou construir ou reformar o legislativo, né? O prédio. O pessoal muitas vezes acha que era só para construir um prédio novo. Era para um dos dois. Reaparelhar e reformar. Reformar ou coisa parecida. Bom, e eu lembro que foi feito o fundo e depois teve uma época que apresentaram um projeto. Aliás, achei que pagaram um valor absurdo para fazer um projeto arquitetônico ali para a Câmara. E aí a opinião pública não aceitou aquilo. Só que eu tenho quase certeza que não foi tu que encomendou aquele projeto. E eu lembro que tu levou a culpa. Eu lembro que nas rádios, na mídia local, a opinião pública bateu em ti. Aquilo foi tu? Eu tenho quase certeza que não foi tu que encomendou o projeto tu criou o fundo, né? Explica para nós o que era isso. Boa pergunta, Alessandro. Na verdade, eu criei o fundo. Eu e os vereadores, logicamente, que eu propus a criação do fundo, que era economia, né, uma economia de dinheiro para
reformar, ou reaparelhar, ou construir um prédio para. Não era especificamente para construir o prédio, é como eu digo, reaparelhar, reformar, ou também poderia construir. Era uma poupança para quando a Câmara precisasse. A gente propôs o projeto e foi aprovado, né, pelos vereadores, e virou então lei, e se criou o fundo. Só que bem logo eu larguei a presidência, porque a minha presidência, né, se encerrou, porque era um ano, né? Sim. E aí ficou o andamento para o próximo presidente, que foi quem encomendou esse projeto, né? E esse projeto então foi elaborado, passou por 2 presidentes, sim, depois de mim. Passou por 2 presidentes que elaboraram esse projeto. E aí eu virei presidente de novo no último ano. Né? No último ano. Sim. E eu não sabia do projeto. Até então não tinha sido os presidentes, entre 2 presidentes, eu não sei até onde um foi, eu sei que os 2 que elaboraram o projeto, né? Esse projeto que existe hoje. E eu apenas criei o fundo. Não deu tempo, porque encerrou o meu mandato no ano. Ficou, então, o projeto para eles. Pelo que eu entendi, então é o seguinte, claro, lá quando tu entrou de presidente novo, já tinha um projeto pronto. Tinha um projeto pronto, não só que estava engavetado. Não feito por mim. Aí tu deu publicidade. Eu dei publicidade, porque eu acho que tudo na Câmara, tudo no órgão público tem que dar publicidade. Então, eu não estou aqui para condenar os ex-presidentes, né, não, nem nós, que me antecederam, e depois eu antecedi de novo, fui 2 vezes presidente. Só que quando eu assumi no último ano de novo a presidência, depois de passar 2 presidentes que foram os autores desse fundo, foi os caras foi esses presidentes que contrataram essa empresa para fazer o projeto, que pediram o projeto desta maneira, né? Que eu não tenho culpa nenhuma nisso, né? Eu só criei o fundo. Tu levou a culpa porque deu publicidade. Levei a culpa porque dei publicidade, que fiz uma coisa que tinha que fazer que eles não fizeram. Que era dar Se eles tivessem dado a publicidade, a culpa seria deles. Mas como eles não deram a publicidade, eu cheguei lá e me deparei com aquele projeto, né? E é um projeto realmente projeto vultuoso. E eu achei que nem o vereador sabia. E eu comuniquei aos vereadores que estaria fazendo uma reunião para apresentar o projeto que fora feito por os presidentes anteriores, que foi 2 presidentes, que passou 2 anos, né? Ou seja, tu criou o fundo, mas não foi na tua administração. Eu criei o fundo, não encomendei projeto algum e levei a culpa. Levou a culpa. Levei a culpa, né? Então o projeto. Tinha quase certeza que era assim. Para quem nos ouve, o projeto não é meu. O fundo foi eu que criei. O fundo foi bom. O fundo eu mandei dinheiro para o hospital. Quando o presidente, mandei dinheiro para o hospital. Infelizmente agora. Vão acabar com o fundo agora. Né? Não, e infelizmente agora disseram que iam mandar para o hospital o dinheiro, tiraram e não mandaram. Eu acho que não vão mandar. Não vão mandar. Eu já tenho. Aliás, já tenho certeza que não vão mandar. Aliás, eu lembro de uma entrevista tua antes de tu acabar a legislatura, que tu dizia, olha, duvido que esse dinheiro vá para o hospital. Ele só foi uma parcela desse dinheiro para o hospital quando eu era presidente da Câmara. Que eu acho que foi 80 e poucos mil. Eu não estou lembrado bem, então, mas foi um valor, eu lembro que foi um valor parecido, assim. Parecido, né? E a gente mandou, 80 mil eu dei uma emenda minha que eu dei. Eu acho que foi um pouco mais do fundo. Eu não lembro certo. Deve ser 300 mil, não estou bem lembrado. Então não vou pecar aqui por não lembrar. Outro projeto polêmico que tu também, eu lembro que tu foi muito criticado, ganhou um apelido carinhoso até dos críticos, que os caras que te chamavam de Paulinho Corolla. Bom, aquela polêmica do Corolla. Agora, uma coisa engraçada, sabe que eu sou muito crítico a todo mundo. E uma coisa que o pessoal não conhece, por isso que eu digo o seguinte, ó, quando eu falo que bastidores da política é conhecer o lado de lado dos bastidores que às vezes a pessoa não conhece. Conhece a polêmica, mas não conhece os bastidores. Tu foi massacrado por causa de um Corolla, mas nunca foi comprado um Corolla, né? Pois é.
É engraçado, né? Na verdade, assim, ó, nós temos a Câmara de Vereadores é um poder. Eu vou começar assim para poder te explicar. A Câmara de Vereadores é um poder independente, né? Como o Executivo é, e o Legislativo é, que é a Câmara de Vereadores, e o Judiciário é. São 3 poderes. A Câmara de Vereadores dependia, todas as licitações que fosse fazer para comprar qualquer coisa, qualquer mercadoria ou qualquer obra que fosse fazer, qualquer mesa que fosse comprar, qualquer computador, enfim, né, tinha que fazer licitação. Não tinha comissão de licitação na Câmara, então usavam a comissão da Prefeitura. E por lá, a Prefeitura, se sabe, né, que a Prefeitura faz licitação toda hora, então é super carregada. E eu, como presidente, eu disse, não, nós não podemos usar, até porque deu problema com presidentes anteriores, que por um e-mail que não foi passado uma vez, em uma licitação, um presidente teve que pagar uma multa faraônica. Sim. Coisa de 30, 40 mil. Né? Porque a licitação da prefeitura, na época, o pessoal não passaram um e-mail. E eu não culpo eles, porque não era nem trabalho deles, né? A Câmara teria que ter uma comissão de licitação. Então, no meu mandato, eu criei a comissão de licitação da Câmara e o leiloeiro da Câmara, que é o que era para ter desde o começo, né, que estava faltando, que nenhum fez. Criei a comissão. Então, nós tínhamos a necessidade de comprar um carro para a Câmara e para os vereadores poder viajar e poder desenvolver os projetos e poder buscar dinheiro, que a gente busca dinheiro, a gente viaja para buscar emendas, reuniões com deputados, tem que ter um carro bom, às vezes vem de noite, às vezes, né, às vezes vai com chuva, então tem que ter um carro bom. 3, Vereador, 4, Câmara de Vereadores. Às vezes vai 3, 4 juntos. Exatamente, sempre a gente procura levar o carro lotado para economizar, aproveitar a viagem. Os vereadores sempre, eles coincidem as agendas, né? Forçam isso e quando dá, se faz isso, né? Sempre se fez isso. Então nós temos que ter um carro que possa realmente viajar para buscar os recursos do município. Isso aí é investimento, isso não é prejuízo nenhum para o município. Isso não é gasto, isso é investimento. Bom, nós criamos essa comissão de licitação na Câmara e para os servidores, e tem que dizer que a comissão é de servidores concursados. Sim. Não tem ninguém cargo de confiança. Só que para os servidores isso tudo é muito novo quando tu cria. E foi a primeira compra, foi o carro. Foi o carro. A primeira compra foi o carro. Né? E isso não passa pelo presidente. Eu disse que queria comprar um carro. Até porque se sabe que tudo é por licitação. Por isso eu criei a comissão. Só que eu criei a comissão porque eu sabia que tinha que fazer licitação. E eu pedi para fazer a licitação, para o leiloeiro fazer, para o pregoeiro lá fazer a licitação desse veículo que a Câmara precisava. Eu lembro que na época eu pesquisei sobre esse assunto e quando saiu a primeira, que era a ideia de licitar um Corolla, né? Que eu lembro que saiu a primeira licitação, eu lembro que eu pesquisei sobre o assunto e eu lembro que... Eu não me lembro quem é que me disse uma época, não, essa licitação realmente está errada, porque pegaram uma especificação de um carro que só tem ele, não tem concorrente. Mas a Câmara vai corrigir isso. Mas exato, mas aí que está, Alessandro, o leiloeiro, a licitação, a nossa licitação que nós criamos, como eu disse, era tudo muito novo para eles, né? E deixo mais uma vez aqui frisado que os leiloeiros que o pessoal da comissão, todos eles são de cargo, ou seja, são funcionários concursados efetivo, né? E então eles dialogaram com o motorista para ver qual o carro melhor que seria, né? Que seria para mais forte, que não fosse trazer prejuízo muito apertado para andar com 4, 5 vereadores. O motorista deu uma especificação. E o motorista disse: essa especificação é esse carro que é bom, né? E aí ele passou por papel inocentemente, né? Mas não tinha nada a ver com o presidente da Câmara. Tanto é que eu, como presidente, eu cancelei a licitação. E nós não compramos o Corolla, nós compramos, na verdade, foi o que venceu a licitação foi da Fora lá, foi o Fiesta. O Fiesta. Que tem até hoje, né? Então não... Eu lembro que na época
de alguma... Eu não lembro para quem tu deu essa entrevista, mas eu lembro disso, não. Foi bom que isso aconteceu, e é para isso que serve a licitação. Foi bom que isso aconteceu, mas nós já... Está cancelado e nós estamos corrigindo. Exatamente. E assim, Elisandro, tu sabe que quando tu está na política, tu é visado por todo mundo, né? E tu tem aquelas pessoas que querem ver o teu sucesso, querem chegar junto contigo para as coisas dar certo, e tem aquelas pessoas que querem te malhar, querem tirar o teu lugar, tem os invejosos, né? E Não, então, mas então é muito normal que essas coisas. Mas aí é que tá, essas coisas te ajudam. Porque no momento que tem uma coisa errada e que tem uma pessoa de fora para ver e chegar até o administrador vai tomar as atitudes, né? Ele vai tomar as atitudes. E foi isso que a gente fez. Tu vê como é interessante, né? A crítica na hora que licitaram o Corolla, era o valor, eu até concordo com a crítica da população dele, é livre. Só que olha como é interessante quando se fala de bastidores, né? Que o pessoal acompanhou até onde é a crítica, entendeu? Sim. O desenrolar ninguém lembra. Até hoje muita gente acha que a Câmara tem um Corolla. Nunca comprou um Corolla. E tu vê, tudo bem, a Câmara não poderia comprar um Corolla. O Estado comprou naquela época, acho que 58 Corolla e ninguém falou nada. Sim, mas é a crítica e tal, é coisa. Comprou entendeu? porque era carro bom, né, tio? O governador do estado não ia comprar 50 e poucos Corolla, acho que foi pra Brigada Militar na época, né? Sei. Porque é um carro forte, um carro bom, né? Mas Não, é e não mais se lógico. valoriza tanto, né? Isso não quer dizer. Isso aí nós temos que ir para uma licitação e não podemos Paulinho, direcionar, né? O nosso bloco é curto aqui, deixa eu te fazer uma outra coisa aqui, já que a gente está nessas polêmicas. Bom, eu lembro que agora, 2020, na eleição de 2020, tu não te reelegeu, e tu acabou indo para cuidar dos teus negócios e tal, mas teve um papo muito forte logo quando acabou a eleição, que tu não queria que teu partido entrasse para o governo. E aí existia uma discussão de pessoas dentro do teu mesmo partido que queriam embarcar no governo, entendeu? E aí, claro, houve uma história que surgiu muito pelos bastidores, que era trair o Paulinho. O Paulinho achou que o partido ia para um lado e fizeram tudo pelas costas dele e o partido foi por outro. Isso aconteceu, foi assim, é mentira, ou se foi... Porque isso é da política, ter o jogo, né? Claro. Entendeu? Como é que foi essa história? Na verdade, Alessandro, um partido, ele já se diz partido. Quer dizer, não é uma coisa singular, é uma coisa plural, né? Partido tem mais que um, né? E por ser partido, então a decisão, embora eu, presidente, a decisão não é do presidente. A decisão é do executivo, é da direção, do diretório, né, do partido. Nesse caso, eu nunca tive problema com qualquer proposta levar para a mesa e avaliar em um partido. E se for o caso, colocar a votação, que é o certo, e respeitar, embora, vocês sabem que eu sempre fui oposição do governo. Sim. Né? E então, embora a minha posição era clara, né? Mas eu não sou dono do partido. O que realmente me magoou e que deu motivo para dizer da traição do Paulinho é que não foi levado nada para a pauta. Foi feita uma negociação sorrateira por trás do vereador que se elegeu com o meu ex-secretário, o meu ex-assessor, né, que por sinal se criou comigo, mas que não levou nada em consideração, e por interesse próprio, eles, e aí não sei qual são, né, mas né, a gente depois ficou sabendo que era para empregar parentes, chegados, primeiro grau, segundo grau, no governo, para dar cargo para as pessoas. A turma deles está toda desempregada. Então tu elege um vereador que conversa com o executivo, embora o partido todo
trabalhou para outro candidato, que foi o derrotado. Sim. E no momento que o que fomos derrotados e que teve um outro ganhador, tu elege um vereador que junto com o teu assessor, que trabalhou contra essa pessoa que se elegeu, ele faz uma negociação. Quando eu digo sorrateira, é porque o partido não estava sabendo, nem o presidente, nem quem concorreu, e nem a executiva estava sabendo. Então tu vai lá e faz uma negociação por fora, individual, desmerece o partido, não traz nada à votação e decide sozinho. Isso está certo? Não. Não está certo. Não, deveria passar pela Poderia, executiva, né? lógico que poderia, o Republicanos poderia estar no governo. Oficialmente, sim. Oficialmente, depois de uma reunião e uma votação vencedora. Agora, tu como presidente, como diretor de um partido, da direção de um partido, seja o cargo que for, tu não pode admitir, ou simples membro do partido, ou simples cidadão, né, que se espelha num partido para sua vida, né, para mudar a sua vida, tu não pode admitir que tenha um grupo que faça negociação em detrimento do partido, ou seja, por fora do partido, que não traga essa decisão para o partido. Qualquer decisão poderia ser tomada, até mesmo essa de hoje de estar no partido. O republicano poderia estar no partido, sim, desde que viesse uma proposta do governo. E aí, quando eu digo proposta, eu não quero que me entenda que era proposta financeira, uma proposta de governo onde tu pudesse fazer, colocar em prática as tuas ideias do partido, a tua ideologia partidária na administração. Ou seja, mandar um pedaço do bolo, né? Tu conseguia colocar as tuas ideias que tu tem para a população através da administração. Bom, se tu é vencido no voto, tu tá num partido, tu tem que concordar com isso. Mas eu nunca vou concordar porque não foi feito isso. Então isso foi traição, sim. E traição, aí eu já tô bem vivido, né? E não foi assim que eu fui criado, não foi assim que eu fui ensinado. A pior coisa que tu perdeu uma eleição é tu ser traído. E eu fui traído, sim. Paulinho, nós vamos esticar um pouquinho mais isso aí, ó. Pessoal, a gente volta para o terceiro bloco daqui a pouco, de encerramento, e aonde a gente vai dar um encerramento disso e eu vou fazer umas perguntas finais para o Paulinho que você vai gostar. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta ao segundo podcast dos Bastidores da Política. Seguimos conversando com Paulinho Bicicletas. Paulinho, no bloco anterior a gente tinha falado do teu período como como presidente da Câmara também, como secretário municipal, como tu foi. Agora nesse bloco a gente vai falar outras coisas. Tu não te elegeu e voltou para o teu ramo empresarial. E te visitando tu e um outro amigo também que não estão momentaneamente na ativa na política. Estavam todos, eu vi, que muito contente de ter voltado para o seu negócio. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: saiu da política, deu um tempo, tá só no teu negócio, qual é os teus planos? Na verdade, me tiraram da política, eu não me elegi. Essa é boa. Não me elegi, né, Lisandro? Eu concorri, né? Mas não me elegi. Mas brincadeira com o visual da parte, né? Mas te entendi a tua pergunta. Elisandro, assim, ó, nós, logicamente que eu sempre fui eu sempre tive o Paulinho Bicicleta, tive uma pequena empresa ali, né? E a gente, uma empresa familiar, e a gente sempre tocou, né? Graças a Deus, sempre fomos bem sucedidos na minha empresa. E a gente sempre, aí quando eu entrei para a política lá, né, por questões de convite de amigos, de alguns amigos, e nós entramos para a política
logicamente que com o interesse de... A gente sempre foi muito de ajudar a comunidade, né? E o nosso interesse sempre foi esse. De entrar para um partido político e, como eu já tinha dito no blog anterior, e fazer, mudar a vida das pessoas positivamente. Esse era o nosso interesse. E nós ficamos, então, tivemos a primeira eleição, tivemos a primeira vitória, e depois da primeira vitória viemos para a reeleição, se reelegemos, e agora não. Mas enquanto vereador, realmente eu tinha saído da minha firma, não fechei porque a minha esposa e as minhas filhas assumiram a empresa, né? E então a gente continuou com a empresa, embora desacelerada, né? Logicamente, porque eu não estava lá, mas a gente continuou com a empresa aberta, né? Até porque é uma empresa que, graças a Deus, hoje eu tenho o meu prédio é um prédio próprio, né? Eu consegui construir o meu prédio, né? Não paga aluguel? Não pago aluguel. Moro no mesmo prédio, não pago aluguel também da residência. Então a gente conseguiu tudo isso antes de entrar para a política. E a gente, então, não teve essa necessidade, embora, como eu te disse, eu saindo da empresa desacelerou, mas a gente não teve essa necessidade de fechar a empresa, né? E eu digo, nós entramos para a política com esse objetivo, de melhorar a vida das pessoas. E quanto a gente foi, tu entra e tu vai trabalhando na política e tu não tem mais tempo para ti, tem pouco tempo para a família, e eu quero agradecer aqui a minha esposa, minhas filhas, que sempre me entendeu, não é isso? E sempre me ajudou. Se eu hoje sou bem-sucedido, fui bem-sucedido e posso dizer que fui bem-sucedido. Agora há pouco nós dissemos que a lei de vereador, eu fui presidente 2 vezes do Legislativo e fui secretário do nosso município, então eu posso dizer que eu fui bem-sucedido. E isso graças aos meus amigos e principalmente à minha família, né? Tinha que agradecer a Deus, logicamente, que nos proporcionou sempre muita saúde para nós poder estar à frente e desenvolvendo um papel. Bom, críticas é normal, mas se eu não tivesse feito uma boa gestão, e eu tenho a consciência tranquila que fiz, eu não teria ficado todo esse tempo na política e não teria passado por esses cargos que muitos não conseguem. Tem vereador com 20 anos que não conseguiu a presidência da Câmara de Vereadores, né? Então, eu, além da Câmara de Vereadores, fui secretário e graças a Deus, vereador, né? Então, a gente, no momento que nós não nos elegemos, nós voltamos para a nossa atividade primária, né? Que é a vida, nosso comércio, digamos assim. Né? Logo, assim, ó, nós estávamos ainda na pandemia. Sair da vida pública para privada. Para privada, mas eu estava na pandemia, ainda naquele parte mais crítica da pandemia. Eu lembro que eu dei uma passadinha rápida lá na tua loja e eu te achei, assim, ó, muito contente, muito faceiro com o atendimento, gente procurando na calçada, não podia entrar na época, né? Bati aqui. E muito contente, isso me chamou a atenção. Tem um outro amigo nosso também, não está na política, também tem o comércio dele lá, e ele estava me dizendo, cara, me redescobri no meu negócio, eu abandonei meu negócio para ir para a política e eu estou me redescobrindo. Primeiro passou aquele negócio, pô, não me elegi, sabe? Primeiro é uma expectativa que tinha que não aconteceu. Mas estou muito contente que eu redescobri meu negócio. E eu, quando tive lá, passei lá na tua loja naquela época, eu tive essa percepção, não sei se eu tive a percepção que tu também estava na mesma balada, assim, ó, me redescobri aqui. Tu nem imagina a tranquilidade, né? Que tu tá em casa, no teu comércio e trabalhando. Eu aqui, Alessandro, eu digo publicamente, agradeço a população de Camaquã e região também, que a gente trabalha não só para Camaquã, para a região, mas no momento que os meus clientes, antigos clientes, e olha que tem firmas grandes aí que a gente trabalha, né? Que a gente presta serviço, que eu prestava serviço e depois, como político, eles tiveram que me abandonar, porque eu abandonei, saí da loja, né? Porque eu, enquanto político, eu cuidei da política. Como eu te disse, entreguei a loja para minha esposa, para minhas filhas, e eu fui cuidar realmente da política, porque é o que eu tinha que fazer, no meu modo de pensar. E eu fui cuidar da política e fiz isso muito bem. Tanto é que já foi dito aqui que eu consegui galgar esses cargos, e esses cargos tu tem
tu fica com poder para ajudar mais ainda as pessoas e desenvolver mais os teus projetos em benefício das pessoas. E isso eu consegui fazer. Agora, no momento que eu não me reelegi, eu voltei para o meu comércio e aí eu quero agradecer à população, porque é o seguinte, ó, a população começou a vir, saber que eu estou na loja e começaram a vir, conversar, trazer serviço, e eu hoje estou muito bem sucedido, graças a Deus. Te redescobriu, graças a Deus, nem outro bem amigo tranquilo, também, que também me disse uma coisa. Ou seja, eu não, de maneira nenhuma eu vou dizer que me arrependo de estar lá na política, até porque a gente está lá por uma escolha e uma escolha também da população. Pendurou a chuteira ou não? Mas, já te digo, mas na verdade, Alessandro, nós, na vida pública, com toda a estrutura que eu tenho, né, aqui eu tenho um prédio no centro da cidade, né, eu sou empresário individual, eu não tenho sócio, né, Sim. Sócio é a minha família. Então, com toda essa estrutura que eu tenho, é bem tranquilo para mim trabalhar e conseguir encher minhas latas do meu trabalho, né? Então, eu não dependo, sinceramente, eu não dependo da política para isso aí. Até porque quem pensar em arrumar, o cara honesto, Sim. que pensar em arrumar alguma coisa com política, ele está redondamente Não, enganado. eu sei. Quando ele recebe os 5 mil ele gastou 5,5. Isso aí eu sei. Isso aí uma hora... E para ele gastar 4, ele não pode fazer o trabalho que ele precisa fazer. Uma hora eu vou fazer isso é verdade, um programa especial para isso, para a gente discutir uma coisa dos bastidores que o pessoal acha que o vereador ganha muito bem. Existe coisas aí, não é que ganhe mal, mas eu te digo o seguinte, o vereador que trabalha ganha mal. Se aquele dinheiro fosse tu ficar tranquilo, só botar no bolso, tudo bem. Agora, se tu trabalhar... O vereador que não trabalha até ganha um pouquinho mais. Se tu for para os teus objetivos, porque embora a Câmara tenha um carro, o vereador pega o dinheiro do bolso dele para visitar o interior. A base dele. E eu sou vereador de interior. Em interior, tu gasta, tu quebra carro, tu anda, né? Isso aí. Sei, Bom, Paulinho, tu é um cara que como é que é? 1001 utilidades. Eu vou passar um vídeo aqui, vou pedir para a nossa produção passar um videozinho ali, ó, de uma cena aqui que nós vamos conversar. Vamos lá. Opa! Ó, tanta surpresa, hein, hoje aqui? Ó, Paulinho... Isso é Terno de Reis, Paulinho? Terno de Reis. Isso é onde? Esse aqui, se eu não me engano, é Arambaré. Parece Arambaré, né? Acho que é Arambaré. O Valdemar, o Hildo, o Danilo Machado e o Paulinho Bicicletas. Paulinho Bicicletas, pra quem não conhece, esse é do tambor aí. Tá esse batendo lá no tambor aí. Esse gaúcho aí. Gosto de bater e até o tambor. Às vezes tem que bater pra ficar bonito, ficar bom, né? Se não tem o tambor tambor ali, o rei já vai ficar pra metade, porque o símbolo do rei é o tambor e a gaita, né? Sabe, Paulinho, que isso me dá saudade da minha época de infância, por o seguinte, que legal. Que o pai acompanhou muito Ternos de Reis, e a gente era pequeno, ia no porta-mala do carro, entendeu? Para acompanhar, ver o pessoal cantar Reis. E eu lembro, quando eu era pequeno, me acordei no maior susto, que um Terno de Reis cantando na frente de casa. E o pai e a mãe correndo, vão atender o pessoal, fazer comida, fazer uma coisa. E a brincadeira legal. E eu tenho saudade dessa época, eu lembro de ir na Capelinha, ir no Bonito, ir pro interior, aqui na cidade, e cantar Reis. O pai acompanhou, muitas vezes o pai e a mãe acompanhou. Esse a gente, quando era pequeno, ia dentro do carro junto, né? Isso é uma tradição, olha, isso aí é uma coisa que existe mais de 100 anos no Brasil, eu não sei a idade, que o Terno de Reis é para comemorar, acho que 25 de dezembro a 6 de janeiro, né? Que é a Nascimento de Cristo, 25 que conta a história dos reis magos que vinham procurar onde que Jesus tinha nascido, né? Era mais ou menos isso. E aí vocês mantêm a cultura. Eu só conheço em Camaquã, pode ser que tenha outro, né? Eu conheço em Camaquã só vocês, assim, a tua turma que canta Reis, né?
E eu acho muito legal pelo fato de manter a tradição. Entendeu? Isso aí o pessoal, se souber como é, que é um negócio legal. Vocês chegam numa casa, não é avisado o dono da casa, né? Ou é? Hoje é. Hoje é? Hoje, na verdade, canta por convite. Canta por convite. Na época que eu acompanhava o pai, não era avisado, chegava de surpresa. Mas isso, na verdade, é o mais certo. É o mais correto. Sim. Mas com a evolução e com o desdeixo, vamos dizer assim, do Terno de Reis, o Terno de Reis é uma coisa religiosa, né? Sim. Mas hoje, você pode convir comigo que muito da nossa juventude não conhece o Terno de Reis e muitos nem se interessam em saber o que é um Terno de Reis. E talvez se conhecesse, pegava gosto. Talvez pegava gosto, né? Mas infelizmente hoje não tem grande incentivo à nossa cultura. Então, como não tem a cultura sempre tem uma mixaria, nós falava nos orçamentos, o orçamento da cultura sempre foi uma vergonha. Não tem. Né? Porque eu, como acompanhei Terno de Reis, assim, vendo fazer, entendeu? O que eu achei interessante? Aquilo é uma cultuação à amizade, além da muito bom. Além da parte religiosa, um culto à amizade, porque tu reúne os amigos, tu vai visitar amigos, ou pelo menos se não é teu amigo, é amigo de um conhecido teu, tu tá indo numa casa, entendeu? Levar, e as pessoas que te recebem na casa, entendeu? São pessoas que acabam te recebendo com uma hospitalidade, é bem legal. Sim, então, para te dizer por que hoje a gente não canta sem ser convidado, porque a coisa mudou muito, né? A modernidade mudou muito. Antes não. Antes um Terno de Reis, como se trata de um ato religioso, eu vou dizer assim que a própria religião tinha mais, as pessoas eram mais crentes no Terno de Reis. Sim. E hoje tem muita gente que não acredita, que não está nem aí para Terno de Reis, né? A coisa Sim. mudou muito, né? Então, para ti não ter a surpresa de cantar numa casa sem ser avisado ou sem ser chamado, e a pessoa ficar, né, braba contigo, ou nem receber. Nem receber. Não, e tem a parte econômica hoje, né? A parte econômica também, mas o Reis ele não vai lá até. O que tu oferecer tá bom. Tá bom, eu sei, tá bom. Mas a pessoa tem muitas pessoas que nem conhecem o Terno de Reis. Aí tu chega batendo e tocando gaita na casa, ele não vai nem abrir a porta. Ele não vai nem saber que tem que abrir a porta. Ele não vai saber, porque o Terno de Reis o Terno de Reis é um rito. O Terno de Reis, ele no verso. Ele pede para abrir a porta, ele pede para cantar, ele pede para te avisar se tem doença em casa, mas tu tem que escutar o que o terno está dizendo, está cantando, e o dono da casa tem que se guiar por o que o terno está dizendo, está cantando e está pedindo. Então, na hora certa, ele pede para abrir a porta. Olha, tem verso até se os mosquitos estiverem mordendo. Tu imagina. Sim. Claro que isso aí é uma coisa que se criou, né? Tem muita gente. Aí daqui a pouco tu tá cantando aí pra um amigo teu, aí daqui a pouco tu tá meio no verão, dependendo do lugar, tem muito mosquito mesmo, de canta na granja aí. Sim. Aí tu canta um verso aí, se o cara é conhecido, mas isso não faz parte do terno. Mas o terno tu pode sim, até porque tem gente que gosta tanto do Terno de Reis que ele custa abrir a porta. Tu pede várias vezes para abrir a porta e ele não abre, porque ele quer ouvir mais tu cantar. E aí que tu começa, então, tendo que fazer verso muitas vezes na hora decorado. E aí tu tem que ter, o guia tem que ter esse preparo. Porque não adianta ele decorar o Terno de Reis, chegar lá e o Elisandro Custar abrir a porta, ele canta todos os versos, vai parar a gaita? Não pode. Sim. Ele não vai parar de cantar? Ele não pode. Então ele tem que entrar nessas brincadeiras, né? Que o mosquito tá mordendo, que tu abre a porta ou que tá chovendo, uma coisa assim, entendeu? Então também tem disso, né? E tem se tu for seguir, tu tiver entendimento do Terno de Reis e tu seguir todo ele certinho, tu vai abrir a porta na hora certa e vai mandar o Terno de Reis parar a gaita e entrar na hora certa, né? Mas infelizmente hoje nós temos nosso Terno de Reis, isso nos honra muito, e nós estamos à disposição da sociedade nossa aí, tanto de Camaquã como fora, cantamos fora, né? Mas pode fazer o convite que vocês cantam. Porém, é só pro convite. Só pro convite. Porque se o Elisandro disser assim, Paulinho, eu quero um Terno de Reis, ele vai estar esperando o Terno de Reis e quer o Terno de Reis. Não vai ocorrer todos esses fatores que eu falei agora, né?
Sim. De tu não tá querendo e tu ir lá indesejadamente no Terno de Reis, né? Que a ideia não é essa. A ideia não é essa. Então a coisa mudou um pouco. Mas existe muita gente ainda que gosta de Terno de Reis. Por isso nós cultuamos a antigamente tradição. as pessoas se sentiam honradas de receber o Terno de Reis. Exatamente. E nós sabemos o valor que tem, é religioso isso, e por isso a gente canta, né? Mas nos honra muito. E vou te dizer, a nossa agenda está sempre cheia. Com a pandemia agora deu uma parada, né? Mas a nossa agenda sempre teve cheia, sempre as pessoas convidaram nós. E o Terno de Reis tradicional, certo? Começa dia 25, né? E termina dia 6. Mas, por convite, nós cantamos qualquer dia. Qualquer data. época do ano. Qualquer época. Paulinho, a gente já está estourando o tempo aqui, ó. Eu gostaria de te agradecer de tu ter te disponibilizado, de sair do teu comércio, vir aqui para a gente ter esse bate-papo. Fica à vontade agora, pode olhar para essa câmera aqui e dar o teu recado para nosso encerramento aí. É contigo agora. Quero, então, mais uma vez, agradecer Elisandro, o Rodrigo, também o Marcelinho, foi um grande colega meu na Câmara de Vereadores, né, Tio? Continua essa amizade que a gente tem aí. Agradecer vocês aí por nós ter essa oportunidade, né, de estar nessa emissora de TV, né? Ideia TV, né? Ideia TV. Ideia TV, né? Que é jovem, mas que vem com grande conteúdos aí, que eu já tenho participado, né? Com grande conteúdo para a nossa população, trazendo realmente a informação, e a informação, essa sim, imparcial, né? Uma informação que já tem o slogan, né? Aqui é dito o que os demais blogs e rádios não dizem, ou que não pode falar, né? Ou não pode falar. Então nós queremos agradecer muito, né? E o convite, né? E agradecer às pessoas que estão nos ouvindo, dizer que nós estamos sempre à disposição, embora a gente não esteja na vida pública, mas somos amigos de todo mundo e estamos à disposição de todos e todas que quiserem nos procurar. Nosso endereço, moramos ali, Presidente Vargas 113, né? E estamos à disposição da nossa comunidade camaquense sempre. Obrigado, Alessandro, obrigado, Rodrigo, obrigado, Marcelinho. E assim, sempre que precisar, me agradei muito, gostei muito do bate-papo aí, sempre já estamos às ordens. Pessoal, muito obrigado por ter participado desse podcast dos Bastidores da Política. Toda semana a gente volta com uma entrevista, sempre trazendo alguém que fez ou faz a história da política aqui em Camaquã ou na nossa região. Um abraço, até o próximo podcast. Pois tem tudo isso, né? Mas a Canarana... Seguinte, ó. Aquela foto que nós separamos, que ninguém viu até hoje. Vou mostrar pro Paulinho aí. Que foto, Paulinho? Curiosidade, joga na tela aí pra nós aí. Não saiu nem no gazeteiro. Capaz? Não, isso aí nunca saiu. Mas o que não saiu no gazeteiro não existe. O que não saiu no gazeteiro. Tu lê pra nós aí, ó. Tão forte que lê pra nós. Nem o gazeteiro Pá! Putz! Ninguém viu até hoje isso aí. Olha o nome dos lutadores. Só tá no combate. 21 de novembro, Arena da Fubra. TV com, meu Deus do céu. Rodrigues. Essa eu não conhecia. Eu não conhecia, viu? Eu não conhecia isso aí, tia. O Edson, que tu é muito antes que tu é esportista agora, é 21 de novembro na Arena da Fubra. Eu tô magrão aí, tia. Eu acho que me deram um voto aí, tia. Mas tu sabe que pra as lutas o cara tem que estar preparado. O cara se prepara e emagrece bem pra pesagem. Rapaz, mas que bárbaro. Essa eu não conhecia, né? Ficou bom. Ficou muito bom, né? Tá, baixinho, some daí que eu tenho que gravar. Ainda bem que nós estamos fora do ringue, né? Tá fora do ringue, né? Não estamos dando ringue. Nem juiz tem ali, hein? Hein, Marcelinho? Não tem nem juiz ali, né? Não. Então... Some daí que eu e o Paulinho tem que gravar. Pode. Tchau pra vocês.